Olá, pessoal. Hoje a gente vai mergulhar num tema fascinante: os vinhos de guarda. Isso aí. A gente vai desvendar os segredos, né, dessas preciosidades que ficam ainda melhores com o tempo. Uhum. E para nos guiar nessa jornada, temos um trecho de um livro e um artigo super detalhado, ambos escritos por um sommelier que, pelo que eu vi, manja tudo do assunto. É isso aí. E já de cara, uma coisa me deixou curioso nesses materiais, sabe? Porque guardar um vinho por anos, né? Tipo, a gente sabe que vinho não é leite, não estraga assim, mas qual é a mágica por trás dessa espera toda? Não é só ter É. um vinho velho, né? Não, não é só ter um vinho velho. É. É como se a garrafa fosse uma máquina do tempo, transformando o vinho em algo totalmente novo. A complexidade, o equilíbrio, os aromas que se desenvolvem ao longo dos anos, isso não tem vinho jovem. É uma experiência sensorial completamente diferente. E falando em experiência, descobri nos textos que tem muita gente que acredita em alguns mitos sobre vinhos de guarda. Por exemplo, que todo vinho melhora com a idade. A verdade é que apenas uma pequena porcentagem dos vinhos tem essa capacidade. É como uma receita de bolo precisa dos ingredientes certos para dar certo. Faz sentido? E aquela história de que vinho mais velho é sempre melhor? Opa! Tipo, quanto mais antigo, melhor. Outro mito. O vinho mal armazenado, mesmo que tenha décadas, pode estar completamente arruinado. Nossa. Se preparem-se para mais uma surpresa. O preço não é garantia de longevidade. Existem vinhos caros que não foram feitos para envelhecer e vinhos mais em conta que, com o tempo, se transformam em verdadeiras joias. Caramba, então tem que ficar de olho. Mas me explica uma coisa. O que acontece dentro da garrafa para essa mágica toda acontecer? É alquimia. A alquimia não, mas a química entra em ação. A oxidação, a esterificação e a polimerização são alguns dos processos que rolam lá dentro. Simplificando, as moléculas do vinho interagem entre si e com um pouco de oxigênio que atravessa a rolha, criando novos compostos e sabores. Tipo um balé molecular acontecendo ali dentro, né? E como isso muda o vinho na prática? Muda tudo. Desde os aromas mais básicos, passando pelo sabor, até a textura na boca. Imagina aquele vinho jovem com aromas frutados vibrantes, como frutas vermelhas frescas. Com o tempo, essas notas evoluem para frutas secas, especiarias e até aromas terciários, como couro, tabaco e terra úmida. É como se o vinho ganhasse camadas de complexidade ao longo dos anos. Uau, que fascinante. Mas como saber qual vinho tem potencial para essa transformação toda? A uva influencia nisso, certo? Com certeza. A uva é a base de tudo. Uvas com casca grossa e muitos taninos, como a Cabernet Sauvignon, são naturalmente mais propensas a envelhecer bem. Pense num vinho tinto encorpado com estrutura para evoluir por anos até décadas. E a Merlot Ah. também tem esse potencial. A Merlot também pode envelhecer muito bem, principalmente se vier de um terroir de qualidade. Um bom exemplo são os vinhos de Pomerol, na região de Bordeaux, que são conhecidos pela elegância e longevidade. Mas, como sempre, a qualidade da uva e do vinho base são fundamentais. E a Pinot Noir, Sim, a prainha da Borgonha, né? De que ela é mais delicada. Isso influencia no envelhecimento. A Pinot Noir é um caso à parte. Por ser mais delicada, com taninos mais leves, precisa de condições perfeitas para envelhecer bem. A acidez, o terroir, a forma como o vinho é produzido, tudo influencia. Mas quando o Pinot Noir envelhece bem, meu amigo, é pura poesia. Desenvolve aromas complexos de frutas vermelhas maduras, especiarias, flores secas e notas terrosas, com uma textura aveludada que encanta. Que incrível. Agora me diz os brancos. Vamos lá. Chardonnay envelhece bem. A Chardonnay é uma uva versátil com grande potencial de guarda, principalmente quando passa por Rica de Carvalho. Aí os aromas de frutas cítricas e maçã verde do vinho jovem evoluem para notas de frutas tropicais maduras, mel, especiarias, manteiga e toques tostados. Um Chardonnay envelhecido bem estruturado harmoniza perfeitamente com pratos sofisticados, como lagosta grelhada e risotos cremosos. Deu até água na boca. E a Riesling? Ouvi dizer que ela é imbatível no quesito envelhecimento. Verdade. A Riesling é a rainha da longevidade, principalmente as versões alemãs. Sua acidez altíssima atua como um escudo contra o tempo, permitindo que ela envelheça por décadas, desenvolvendo aromas complexos de mel, frutas cítricas cristalizadas, pesco seco, especiarias e até notas minerais que lembram petróleo. É uma experiência sensorial única. E a Sauvignon Blanc, aquela que a gente gosta de tomar bem geladinha. Em geral, Sauvignon Blanc é para ser apreciada jovem, com seus aromas vibrantes de frutas cítricas e maracujá. Mas cuidado com as generalizações. Sauvignon Blancs de clima frio, com produção limitada, podem surpreender com um bom potencial de guarda. Imagina um Sauvignon Blanc da Nova Zelândia, envelhecido por alguns anos, com notas minerais, de ervas frescas e um toque defumado. Uma combinação incrível com frutos do mar grelhados. Interessante. Então a uva dá uma pista. Mas não é só isso, né? O terroir também entra na jogada. Explica essa. Com certeza. O terroir é como o DNA do vinho. Clima, solo, altitude, tudo influencia no seu potencial de guarda.
Regiões de clima frio, como Bordeaux e Borgonha, na França, costumam produzir vinhos com mais acidez e estrutura, características que favorecem o envelhecimento. Já em climas quentes, como na Califórnia, os vinhos podem ser mais encorpados e envelhecer de outra forma. E o tipo de solo também faz diferença. Sem dúvida. Solos calcários, por exemplo, conferem mineralidade e acidez ao vinho, ajudando na longevidade. Já solos argilosos podem resultar em vinhos mais ricos e encorpados, também com potencial de guarda. Pense num Barolo da Itália, produzido em solo argiloso, com taninos poderosos e aromas complexos de frutas negras, especiarias e trufas. Um vinho que evolui lindamente por décadas. Nossa, quanta informação! E o processo de produção, como o enólogo interfere no potencial de guarda de um vinho? O enólogo é como um maestro conduzindo a orquestra da produção. Ele toma decisões cruciais que influenciam diretamente no envelhecimento do vinho. A maceração, por exemplo, é o tempo que o suco da uva fica em contato com as cascas e sementes. Uma maceração mais longa extrai mais taninos, aumentando o potencial de guarda do vinho. E a barriga de carvalho, qual o papel dela? A barrica de carvalho é um elemento mágico. Ela adiciona complexidade ao vinho, com aromas de especiarias, tostado e baunilha. Além disso, permite a entrada lenta de oxigênio, essencial para o processo de envelhecimento. Um vinho que passa por barrica de carvalho de alta qualidade, como os grandes Bordeaux, ganha estrutura, elegância e potencial de guarda. E aquela história de alguns enólogos preferem não filtrar o vinho para ajudar na guarda. Isso procede. É uma técnica controversa. A ideia é que as partículas que ficam no vinho, como leveduras e proteínas, contribuam para a complexidade e o envelhecimento. Mas é preciso ter cuidado, pois a filtração garante a estabilidade do vinho a longo prazo. É uma decisão delicada que o enólogo precisa tomar, considerando o estilo do vinho e o tempo de guarda desejado. Então, para ter um vinho de guarda em casa, eu preciso conhecer a uva, o terroir, a vinificação. Mas e depois? Como guardar essa preciosidade? É só deixar na geladeira. Calma lá! A geladeira não é o lugar ideal para guardar vinhos de guarda. A gente precisa falar da arte do armazenamento. Temperatura, umidade, luz, vibrações, tudo influencia na vida do vinho na garrafa. E é aí que entra a adega, um ambiente controlado, para garantir que o vinho envelheça em condições perfeitas. E qual é a temperatura ideal para manter o vinho feliz na adega? A temperatura ideal é entre 12 e 14 graus Celsius, sem grandes variações. Já a umidade deve ficar em torno de 70% para evitar que a rolha resseque e permita a entrada de oxigênio na garrafa. E claro, nada de luz direta que pode danificar o vinho. Parece até um spa para vinhos. E a posição da garrafa? Deitada em pé, faz diferença. Sim, a posição da garrafa influencia. Vinhos tranquilos, tintos ou brancos devem ser guardados deitados para manter a rolha úmida e evitar a oxidação. Já os espumantes, como o champanhe, devem ser armazenados em pé para preservar a pressão das borbulhas. E se eu não tiver uma adega climatizada, perdi a chance de ter vinhos de guarda. Calma, nem tudo está perdido. Você pode improvisar um espaço fresco e escuro na sua casa, longe de odores fortes e vibrações. Um armário no cômodo mais fresco da casa, por exemplo, pode servir. O importante é monitorar a temperatura e a umidade para garantir a qualidade do vinho. Existem até alguns aplicativos de celular que ajudam nesse controle. Que legal. Agora me conta, quais são os vinhos de guarda mais famosos do mundo? Tô curioso para conhecer esses medalhões. Nossa, isso é extensa. Mas vamos destacar alguns clássicos. Na França, os tintos de Bordeaux, Borgonha e Rhône. E os champanhes, claro. Bordeaux? Aqueles vinhos poderosos, né? Porque aqueles são blend de uvas, certo? Isso aí. Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, Petit Verdot e Malbec se unem para criar vinhos complexos, com estrutura, acidez e taninos poderosos. Nas melhores safras, envelhecem por décadas, desenvolvendo aromas de frutas negras maduras, especiarias, cedro, tabaco e grafite. Imagina um Chateau Lafite Rothschild, 1902, com aromas complexos, taninos aveludados e um final de boca persistente. Uma verdadeira obra-prima. E a Borgonha? A terra da Pinot Noir, né? A Borgonha é a região dos vinhos elegantes e complexos, com aromas delicados de frutas vermelhas, especiarias, flores e notas terrosas. Os Grands Crus da Borgonha, como Romanée Conti e Latache, são vinhos lendários, cobiçados por colecionadores do mundo todo. Imagina um domaine de la Romanée Conti Latache 1990 com aromas de frutas vermelhas maduras, especiarias, trufas negras e um final de boca eterno. É uma experiência sensorial que marca para sempre. Que sonho. E o Rhône? Li que lá eles produzem vinhos encorpados, com a uva Syrah, né? Ah, o Rhône, a região dos vinhos intensos e aromáticos, com notas de frutas negras maduras, especiarias, toques de couro e alcaçuz. A Syrah é a estrela do norte do Rhône, produzindo vinhos encorpados, com taninos poderosos e grande potencial de guarda, como os Côte-Rôti e Hermitage. Já no sul do Rhône, a Grenache reina, criando vinhos mais frutados e redondos, como o Châteauneuf du Pape. E os champanhes, só os vintage envelhecem bem. Os champanhes vintage, produzidos apenas em anos excepcionais, são os que possuem maior potencial de guarda. Eles envelhecem por décadas, desenvolvendo aromas complexos de frutas cítricas cristalizadas, brioche, mel, especiarias e toques tostados.
Imagina um Dom Perignon P2 1998 com aromas complexos, perlage fina e persistente e um final de boca elegante, uma experiência inesquecível. E aí, pessoal, de volta para o nosso mergulho no mundo dos vinhos de guarda. Na primeira parte, a gente explorou a química da transformação do vinho, a influência da uva e do terroir, e até demos uma volta ao mundo pelos vinhos de guarda mais famosos. É verdade. E confesso que fiquei babando com as descrições dos vinhos e das regiões. Agora, tô super curioso para saber como a gente realmente aprecia um vinho desses. A degustação, né? Tem algum segredo? Tem sim. Degustar um vinho de guarda é uma arte que envolve todos os sentidos. É como abrir um baú de tesouros, sabe? Cheio de aromas, sabores e texturas que se revelam aos poucos. Que legal. Me explica como a gente faz para não perder nenhum detalhe dessa experiência sensorial. Primeiro, a gente precisa ter em mente que o vinho de guarda é delicado. Imagina, ele passou anos, às vezes décadas, descansando em silêncio na garrafa. Abrir a garrafa e já ir direto para a taça pode ser um choque para ele. Entendi. Então a gente precisa acordar o vinho com cuidado, né? Exatamente. E essa etapa começa com a escolha da taça. Para os vinhos tintos, as taças Bordeaux ou Borgonha são ideais, com bojo amplo para permitir a oxigenação e boca mais fechada para concentrar os aromas. Para os brancos de guarda, as taças Chardonnay, com bojo mais estreito e boca ligeiramente aberta, realçam a acidez e a complexidade dos aromas. Interessante. A taça certa faz toda a diferença, né? E depois de escolher a taça, que é de fato. Aí vem um momento crucial, servir o vinho. Para os tintos, a gente costuma fazer a decantação, um processo que serve para separar os sedimentos, né, que se formam naturalmente com o tempo, e também para aerar o vinho, permitindo que ele respire e revele seus aromas. Me explica melhor essa decantação. Como a gente faz isso? É bem simples. Você vai precisar de um decantador, que é um recipiente de vidro com bojo largo e gargalo estreito. Com cuidado, você despeja o vinho no decantador, observando se há sedimentos no fundo da garrafa. A ideia é deixar os sedimentos na garrafa e servir o vinho limpo e brilhante no decantador. Entendi. Por quanto tempo a gente deixa o vinho no decantador? O tempo de decantação varia de acordo com o vinho, sua idade e seu estado de conservação. Alguns vinhos precisam de apenas 30 minutos para se abrir, enquanto outros podem se beneficiar de algumas horas no decantador. A dica é ir provando o vinho ao longo do processo e observar como seus aromas e sabores evoluem. Nossa, que legal. Parece que a decantação é um ritual à parte, né? E depois de decantar o vinho que a gente faz. Aí vem a parte mais esperada. A degustação. Mas antes de levar a taça à boca, a gente precisa usar os outros sentidos para apreciar o vinho. Comece observando sua cor. Com o tempo, os vinhos tintos tendem a perder a intensidade da cor, adquirindo tons mais granada, tijolo ou até acastanhados. Já os brancos podem evoluir do amarelo palha para o dourado, âmbar ou até marrom claro. E os aromas? Como a gente identifica os aromas de um vinho de guarda? Gire a taça delicadamente para liberar os aromas e aproxime o nariz da boca da taça. Inspire profundamente e tente identificar as nuances olfativas. Os vinhos de guarda costumam apresentar aromas complexos que vão muito além das frutas frescas. Imagina aromas de frutas secas, especiarias, couro, tabaco, terra úmida, cogumelos, chocolate e café. É um verdadeiro festival de aromas. Nossa, que incrível. Parece uma viagem sensorial, né? E o sabor. Como o tempo influencia no paladar do vinho? O tempo transforma o vinho de maneira fascinante. Os caninos, que nos vinhos jovens podem ser ásperos e adstringentes, se tornam mais macios e integrados com o tempo. A acidez também se equilibra, criando uma sensação de harmonia na boca. E os sabores se tornam mais complexos, com notas de frutas secas, especiarias, chocolate, café, tabaco e até toques minerais e terrosos. É uma experiência única. Parece que cada detalhe conta, né? E da temperatura do vinho, serve gelado. De jeito nenhum. Servir um vinho de guarda gelado é como colocar uma venda nos seus sentidos. A temperatura ideal para apreciar um tinto envelhecido é entre 16 e 18 graus Celsius. O chamamos de temperatura ambiente. Para os brancos de guarda, a temperatura ideal é um pouco mais fresca, entre 10 e 12 graus Celsius. Entendi. E depois de degustar o vinho, como harmonizar com a comida? A harmonização de vinhos de guarda é um capítulo à parte. Os vinhos tintos envelhecidos, com seus aromas complexos e taninos macios, pedem pratos ricos e saborosos. Carnes vermelhas grelhadas ou assadas, caça, cordeiro, queijos curados e pratos com molhos intensos são combinações clássicas. Já os brancos de guarda, com sua acidez equilibrada e aromas complexos, harmonizam com frutos do mar, peixes assados, carnes brancas com molhos cremosos, risotos, foie gras e queijos de cabra. Deu até água na boca. E me fala uma coisa, se quiser investir em vinhos de guarda, por onde eu começo? É só comprar qualquer vinho caro e esperar alguns anos. Calma lá. Investir em vinho exige pesquisa, estratégia e principalmente paixão pelo assunto. Não é só comprar qualquer vinho caro e esperar que ele se valorize com o tempo. Existem diversos fatores que influenciam a valorização do vinho, como a região de origem, a safra, o produtor, o estado de conservação da garrafa e, claro, a demanda do mercado. Então me dá algumas dicas para quem quer começar a investir em vinhos de guarda. Primeiro, defina seu objetivo. Você quer investir para revender os vinhos no futuro.
ou para ter uma coleção particular para apreciar ao longo dos anos. Essa decisão vai influenciar suas escolhas. Depois, defina seu orçamento. Quanto você está disposto a investir. Lembre-se que os vinhos de guarda podem ser caros, então é importante ter um planejamento financeiro. E como escolher os vinhos para investir? Tem algum critério específico? Sim, a primeira dica é: invista em vinhos que você gosta de beber. Afinal, se o investimento não der certo, você pelo menos terá bons vinhos para apreciar. Brincadeiras à parte, é importante pesquisar sobre as regiões, as uvas, os produtores e as safras que têm histórico de produzir vinhos de guarda com um bom potencial de valorização. Consulte guias de vinho, sites especializados, converse com sommelier e outros especialistas. E na hora de comprar, quais cuidados devo tomar para não cair em nenhuma armadilha? Compre de fontes confiáveis, como importadoras renomadas, leiloeiras especializadas e vinícolas. Desconfie de ofertas muito abaixo do preço de mercado. Verifique o estado da garrafa, do rótulo e da cápsula. E guarde as notas fiscais. A documentação é fundamental para comprovar a procedência do vinho. E depois de comprar, como guardar esses vinhos? Preciso de uma adega profissional. O armazenamento é crucial para preservar a qualidade e o valor dos seus vinhos. Se você pretende investir em vinhos de alta gama e tem espaço em casa, uma adega climatizada é o ideal. Mas se você está começando agora ou tem pouco espaço, pode improvisar um local fresco, escuro e com temperatura e umidade controladas. Existem empresas especializadas em armazenamento de vinhos que oferecem serviços de guarda com controle de temperatura, umidade e segurança, além de gerenciamento de estoque e até seguro contra perdas. Nossa, quanta informação! Acho que agora tem uma boa base para começar a investir em vinhos de guarda. Mas me fala uma coisa, como eu sei quando o vinho está pronto para ser aberto, tem algum prazo de validade? Essa é a grande questão. Cada vinho tem seu tempo de maturação ideal, que varia de acordo com a uva, a região, a safra e o estilo de produção. Alguns vinhos atingem seu pico em 5 anos, outros em 10, 20 ou até 50 anos. Consultar guias de vinho, sites especializados e conversar com outros entusiastas do vinho pode te dar uma ideia de quando abrir cada garrafa. Mas lembre-se, o tempo é apenas uma referência. O importante é experimentar e descobrir o momento certo para você. Caramba, quanta coisa para aprender. Mas uma coisa, se eu quiser vender meus vinhos, como eu faço? É só anunciar na internet. Vender vinhos de guarda exige cuidado e atenção à legislação. A venda de bebidas alcoólicas no Brasil é regulamentada, então é importante ter nota fiscal de compra e seguir as normas para comercialização. Existem diversas opções para vender seus vinhos, como leiloeiras, lojas especializadas, sites de classificados e até mesmo grupos de colecionadores nas redes sociais. Mas lembre-se, a venda de vinhos no Brasil é regulamentada e exige nota fiscal. Que aula! Aprendi muito hoje sobre degustação e investimento em vinhos de guarda. Mas me fala uma coisa, qual a dica de ouro que você daria para quem está começando nesse mundo? A dica de ouro é: beba com prazer. A guarda de vinhos é um hobby fascinante, mas o objetivo final é apreciar a bebida. Experimente diferentes vinhos, descubra seus favoritos e compartilhe suas descobertas com amigos e familiares. E lembre-se, o vinho é uma bebida para ser apreciada com moderação e responsabilidade. Sensacional. Acho que essa frase resume tudo. Vinho bom é vinho compartilhado. E você, querido ouvinte, está pronta para mergulhar no mundo dos vinhos de guarda. Compartilhe suas experiências com a gente nas redes sociais. Na próxima parte, vamos falar sobre os cuidados com o armazenamento de vinhos de guarda, com dicas práticas para você criar sua própria adega em casa. Até lá! Estamos de volta para a última parte do nosso mergulho no mundo dos vinhos de guarda. Nossa, quanta coisa a gente já descobriu, né? A química da garrafa, as regiões produtoras, como degustar. É verdade. E agora, para fechar com chave de ouro, vamos te ajudar a montar sua própria coleção de vinhos de guarda. É isso aí. Porque depois de tudo que a gente aprendeu, deu até vontade de ter uma adega em casa, né? Mas por onde começar? Preciso ter aquela super adega climatizada, tipo as de filme. Ah, não precisa começar com tudo, não. Uma adega climatizada é o sonho, né? Mas você pode ir com calma. Começa com soluções mais simples. O importante é ter um lugar com temperatura e umidade controladas, sem muita vibração e protegido da luz. Entendi. E qual é o mínimo que eu preciso para guardar meus vinhos em casa? Tipo, básico. O ideal é ter um espaço só para eles, né? Pode ser um armário, uma despensa, até um cantinho embaixo da escada, sabe? O importante é que seja fresco, escuro e arejado. A temperatura ideal é entre 12 e 14 graus, sem muita variação. E a umidade uns 70% para a rolha não ressecar. Como eu controlo isso? Esse equipamento especial. Se você não tiver uma adega climatizada, pode usar um termômetro e um higrômetro, sabe? Para monitorar a temperatura e a umidade, tem uns digitais bem baratinhos por aí. Se a temperatura estiver muito alta, um ventilador ajuda a circular o ar. E para aumentar a umidade, coloca um potinho com água no ambiente. E para organizar? Tem uma dica. Organização é tudo. Facilita na hora de achar o vinho, né? Você pode organizar por região, tipo de uva, safra, ou até por preferência. Use etiquetas para identificar cada garrafa, com nome, safra, data da compra. Show. Ah. E
como eu escolho os vinhos para minha coleção? Essa é a melhor parte. A escolha é bem pessoal, né? Depende do seu gosto, do seu bolso e do que você quer. Mas algumas dicas ajudam. Primeiro, define seu estilo. Você curte tintos encorpados, brancos leves, espumantes. Depois, explora as regiões. França, Itália, Espanha, Portugal. Cada lugar tem seu jeitinho, com uvas, solos e climas que mudam o estilo do vinho. Nossa, é muita coisa. E como saber se o vinho tem potencial de guarda? A estrutura do vinho é um bom indicador. Vinhos com boa acidez, taninos e aromas concentrados tendem a envelhecer melhor. Dá uma olhada em guias, sites especializados, tipo Wine Searcher, para ter uma ideia. Beleza. E na hora de comprar? Compra de fontes confiáveis, né? Importadoras, lojas especializadas, sites de leilão, até direto das vinícolas. Olha bem a garrafa, o rótulo, a cápsula. Não compra garrafa com cara de mal conservada, tipo rótulo manchado, cápsula zoada, nível do vinho baixo. E depois, é só guardar e esperar. Quase. Guarda as garrafas deitadas para a rolha não ressecar e evita mudanças bruscas de temperatura, vibração e luz. E como eu sei que o vinho está pronto para abrir? Tem prazo de validade? Boa pergunta. Cada vinho tem seu tempo de maturação, né? Varia de acordo com a uva, a região, a safra, o estilo. Não tem prazo de validade, mas eles podem perder a qualidade com o tempo se não forem bem guardados. Para saber se dá pronto, pesquisa sobre o vinho, consulta guias, conversa com outro amante de vinho. E se eu quiser vender? Aí precisa de cuidado com a lei, né? No Brasil, a venda de bebida é regulamentada. Tem várias opções para vender. Leiloeiras, lojas especializadas, sites de classificados, grupos de colecionadores. Mas, lembra, a venda de vinho no Brasil precisa de nota fiscal. Nossa, quanta coisa a gente aprendeu nesse mergulho, né? É verdade. A guarda de vinhos é um mundo fascinante, cheio de detalhes, mas com paixão, estudo e um pouco de cuidado, você monta uma coleção incrível. É isso aí. E você que está ouvindo a gente, está pronto para essa aventura? Compartilha com a gente nas redes sociais o que você já sabe, o que você quer aprender sobre vinhos de guarda. Valeu pela companhia nesse mergulho. Um brinde a todos.